Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando da primeira partida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Primeira partida na Neoquímica Arena nesta quarta-feira e no domingo a partida de volta no Maracanã, partida decisiva. E a pergunta tá aí na thumb, pessoal. Quem vai largar na frente? Na sua opinião, quem larga na frente aí nesse duelo entre Corinthians e Vasco? Tá aí também. Teremos a entrevista do Marcelinho Carioca, o Marcelinho Carioca que foi ídolo no Corinthians, vai estar falando também aí no debate. Antes de soltar o debate para a gente reagir, quero trazer aqui as ofertas e promoções de hoje do Mercado Livre, pois o YouTube está em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee, então vou trazer aqui produtos que estão em promoção no dia de hoje e também você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, sua esposa, manda esse vídeo para ela, e pede a ela para sempre que ela for comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo link do nosso canal. Os produtos vão estar abaixo do vídeo, o link também, e você adquirindo qualquer produto você vai estar ajudando ao nosso canal. Tá ok, pessoal? Deixa eu colocar novamente aqui a thumb do vídeo, vamos para o debate e logo depois eu vou te atualizar com os jogos dessa terça-feira. Brasil pelo Corinthians e o nosso convidado também. Convidado, chega aqui, vem aqui. Vou te dar o meu fone, pode colocar o meu fone. Coloca esse fone aqui, vem aqui bem pertinho. Eu vou te fazer a primeira pergunta e vou deixar a resenha rolar solta. É verdade que você carregou o Zé Elias nas costas para ser campeão da Copa do Brasil de 95, Marcelinho? Zupac, boa noite toda a bancada e todos os assíduos, né, do ESPN, que é sucesso. O Zé Elias dava muito trabalho, dava, principalmente nas concentrações, entendeu? O Zé é um cara maravilhoso, um palhaço de primeira qualidade. Já fazia piada ruim naquela época? É meio cafona, né? É meio cafona, né? Não sei se ele aprendeu agora ainda. Piorou? Um pouquinho. Pô, você tá rouco porque você tá vendendo o ingresso ele estragava a moda. Você tá rouco, tá você tá vendo vendendo ingresso da tardezinha de madrugada. Você continua fazendo isso, né, Marcelinho? É por isso, né? Você vai vir comigo entregar eu, você, o Pascoal, né? O Silas tem o cabelinho branco, mas gente boa, nosso irmão, vai cuidar da gente. O Ferral tá ali também, né? Tá ali, comandando a turma. Vamos sair. Aqui começou tudo, vamos sair daqui hoje. Eu, Zupac e a Marcela vamos entregar os ingressos ali, mas a gente volta. Fala, Charuto, tudo tranquilo? Ô Zé, que história é essa? Ninguém sabe dessa resenha, desse negócio? Não, é que, desculpa, eu não queria contar, é mais forte do que eu. Aqui o apelido dele no grupo era Charutinho. Charutinho. Agora é Charuto, porque tá bem forte, agora tá malhadão, tá... Agora Tô nada, tô magrinho, tomo bem. Zé, dá pra gente jogar. Eu, você e o Silas ali na meiuca, dá pra jogar. Isso é verdade. Você jogaria com maior facilidade, porque você e o Silas, né, mais técnicos, os dois, bola pra lá, pra cá. Eu tinha que correr, né, Marcelo? Não tinha jeito, a coluna não deixa hoje. Mas assim... Ô, Marcelo, conta a história da final lá da Copa do Brasil, que os caras queriam te matar dentro de campo. Rapaz, um lance inusitado, porque ó, eu tinha o cão de guarda. Primeiro o Ronaldo, goleiro, que era mais louco que o Batman. Célio Silva era o touro. Aí nós tínhamos o Bernardo Negão, o nosso capitão, que cada enxadada é uma minhoca. E o Zé também, que a trava de alumínio do Zé era desse tamanho. E aí contra o Grêmio já... O Grêmio do Filipão. O Filipão, né? Com o Dinho, o Luiz Carlos Goiano. Bateu nada também. Os caras do nada falaram assim, nós vamos te arrebentar, vamos te matar lá. Eu falei, mas o que eu fiz, cara? Não fiz nada. Aí o Fábio Koff, na época, né? Falando que eu ia pipocar e tudo, aí aquilo... mexeu com a onça com vara curta, mas eu tinha o respaldo do... Apesar do Zé ainda ser bastante jovem, mas era um cara aplicado, um cara que dava muita segurança. O Bernardo, o próprio Ronaldo e o Celhão, os caras que davam toda essa cobertura. E aí tem um lance inusitado, porque a gente queria aquecer no campo, eu fui um dos primeiros a tentar subir, e dois seguranças já me empurraram e falaram, aqui você não sobe. Aí igual aquela criança quase chorando, eu desci. Chamei o Zé no canto e falei, Zé, não estão deixando a gente subir. Aí falou, não, vamos chamar o Bernardo e o Ronaldo. Aí veio o Bernardo, o Ronaldo goleiro e o Célio Silva. E o Vitão. A gente fingiu que a gente ia fechar aqui, ó.
O Vitor, lateral, né? O Vitor. E aí nós, igual futebol americano, já derrubamos os caras e entramos dentro do campo. A briga já começou ali, né, Zé? Ali já começou a briga e durante o jogo os caras falavam assim, eu vou matar você, Marcelinho, eu vou matar você. E o Arilson, na época, teve uma hora que o Arilson largou a bola e corria atrás do Marcelinho, era marcação individual. Não é porque o Marcelinho está aqui. Quase todos os jogos, todo mundo queria pegar o Marcelinho, né? Não sei porquê, mas todo mundo queria pegar o Marcelinho. E o Marcelinho nunca pipocou, ele falou assim, pode dar bola em mim, dá bola em mim aqui. E o Marcelinho, para mim, é um dos grandes, se não um dos maiores ídolos. Espetacular, que jogador. Um dos maiores ídolos do Corinthians, justamente porque se vocês pegarem todas as finais, semifinais, campeonatos, ou tem assistência do Marcelinho, ou tem gol do Marcelinho, né? Então, pô, foi um privilégio ter jogado ao lado dele. E, assim, um cara sensacional, a gente sabe como é que funciona. Mas ele falou que eu era cafona, mas ele ganhou como o cara mais brega que tem de vestimenta, de roupa. Ganhou do Wilson Mano? Ele perdeu pro Wilson Mano só. Só perdeu pro Wilson Mano. O Mano usava calça jeans, tênis cano alto, a calça jeans por dentro, cinto e camisa social com a camisa para dentro da calça. E o Marcelinho Temos que liberar os dois para eles se aprontarem para o comecinho do Sport Center daqui a pouquinho. Muito obrigado, Zupac. Valeuzaço, Marcelinho. Monstro de jogador de futebol. Valeu, dupla. Obrigado. Daqui a pouco, na nossa programação, os dois de volta. Hein, Charuto? Agora vamos para o lado vascaíno da final. Nosso 20 anos. Beijo pra você, mano! Fala, Mota, um beijo pra você, um beijo pro André Kfouri e pra todos os fãs de esporte. Sim, estamos aqui na Neoquímica Arena fazendo o pré-jogo, mas é o pré-jogo do dia anterior. Geralmente a gente faz algumas horas antes o pré-jogo, mas agora a gente tá nesse dia anterior. Estamos aqui, ó, Neoquímica Arena completamente vazia, mas isso vai estar completamente diferente amanhã. A partir das 7h30, 8 horas da noite, os torcedores começam a chegar por aqui e alguns torcedores que estão organizando o mosaico vão passar a noite por aqui, tá? E aí eles vão fazer o mosaico. Daqui a pouco eles devem chegar e a gente consegue mostrar para vocês também. É um dia especial, esse dia de véspera, e também porque temos um convidado muito especial neste Sport Center, que também é especial. Tô ao lado do João, tô ao lado também do Gustavo Zupac e dele, Marcelinho. Fala, Marcelinho, tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite a todos os fãs do Sport Center, né? O Felipe Mota, o André Kfouri, grande Zupac, João. A alegria de poder estar aqui com vocês e poder reviver grandes momentos da Copa do Brasil. E é um momento sublime e único que o atleta profissional de futebol gosta, de poder disputar uma final. E o Corinthians tem todas as condições, principalmente aqui no Caldeirão amanhã, de fazer isso aqui explodir num bom sentido. Tá certo, Marcelinho Carioca, então torcendo pro Corinthians. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Um abraço à turma do estúdio, um abraço ao fã de esportes. A gente está aqui na casa do Corinthians. Hoje é um dia, o dia do calendário, 16 de dezembro. É um dia que para o corintiano tem muito valor, né? Hoje é o dia que comemora seu aniversário do primeiro título brasileiro do Corinthians em 90, o gol do Tupãozinho. É o dia que se comemora o segundo título mundial lá no Japão também, a vitória contra o Chelsea, gol do Paulo Guerreiro, véspera dessa final, e a gente está aqui com o Marcelinho que foi campeão da primeira Copa do Brasil do Corinthians em 95, na época quem transmitia a Copa do Brasil também era o SBT e o eterno, lendário Silvio Luiz era o narrador, e o Marcelinho era chamado de Marcelinho Spitfire naquela época, fazia muito gol. Sim, só para aproveitar o gancho, a gente viu há pouco o Diniz, né, e o André falando sobre o Diniz e a preleção dele. Marcelinho, você jogou com o Diniz no Corinthians em 98. Dava pinta de que ia ser esse cara, esse tipo de treinador, esse perfil, ao mesmo tempo um psicólogo, ao mesmo tempo um cara sanguíneo. Dava para observar aquilo naquela época? Zupac, bem lembrado por vocês, jogamos junto em 97, 98, mas ele era totalmente ao inverso, né? Ele era um cara mais comedido, mas quando ele explodia em determinadas situações, ninguém segurava. Mas essa tônica de uma preleção dentro do vestiário é o estímulo que todo jogador de futebol precisa. Tem que ser assim. Essa é a forma. O estilo ali do luxo do projeto do professor. Pois é, até falei. Agora mostra do Dorival. Fala, João, tudo bem? Oi, Marcela. Prazer de ter aqui nesse Sport Center também. Prazer é meu, fã de esporte, tudo bem? Boa noite, Kfouri, Mota. Dificilmente a gente ia ter um convidado do tamanho do Marcelinho para falar de Corinthians na Copa do Brasil, 95, de Corinthians e Vasco. Acho que todo torcedor
vai lembrar daquela final no Maracanã em 2000. E eu queria perguntar para o Marcelinho, assim, como que é essa véspera? Como que é um dia antes, a hora demora para passar? Como é que o atleta faz para passar logo a hora e chegar o dia do jogo? João, tem atletas que gostam de ficar mais recluso, tem uns atletas que são ali do carteado e tem um atleta que fica mais na cama pensando como pode fazer para superar o seu oponente, seu adversário. E eu era muito nesse sentido, às vezes no vestiário também eu ficava mais nos cantos, mas acho que a ansiedade e o nervosismo já passou para os dois lados. Os caras estão tão felizes e alegres de poder ir para uma final, que aí a final é o grande jogador, é o jogador diferenciado, é o jogador que enverga a camisa e fala, ó, essa parada aqui é comigo os 90 minutos. E tem gente que às vezes se esconde e some, então é um momento sublime. Pois é, tá aí então um perfil do que passou o Diniz, do que passou também o Dorival até chegar a essa final de Copa do Brasil. Claro que dois técnicos que pensaram muito nessa competição, principalmente falando de Dorival, se é que dá para falar que foi uma escolha do Dorival ou mais dos jogadores. Ficou algo muito claro. O Corinthians jogou muito melhor na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro. O Vasco não, o Vasco ficou muito parecido, teve um momento de alta, tem um momento de baixa, algo muito parecido também com o que acontece com os times do Diniz. Fica naquele 8 ou 80, é difícil eles ficarem no meio termo. E eu vou aproveitar o Marcelinho para ele ser também um pouco do nosso comentarista aqui neste Sport Center. Daqui a pouco eu também converso com o André Kfouri e com o Mota. Se por acaso o título vai para o Corinthians, aí a vida do Dorival muda completamente, aquela desconfiança acaba, e se for ao contrário, a mesma coisa do Diniz, acaba a desconfiança e começa a temporada 2026 de uma maneira completamente diferente, Marcelinho? Marcela, muito bem pontuado por você, exatamente isso, porque tudo que foi feito de errado, o título credencia a superação, a hegemonia, fica tipo ali, está debaixo do tapete, mas é importante ressaltar o trabalho tanto do Diniz como do Dorival, porque pegaram os elencos, é difícil às vezes você achar um sistema, o ambiente conturbado, né? E a gente na imprensa fazendo críticas, lógico, construtivas, mas analisando e falando na veracidade dos fatos, e o torcedor cobrando. O cara tem que ter muita cabeça, muito equilíbrio para comandar um vestiário e escolher as peças certas. Então, tanto o lado de cá do Corinthians quanto do Vasco, São Januário, no Maracanã, quem ganhar, com certeza ninguém lembra mais nada e já inicia o ano de uma forma diferente. Sabe, a diferença que eu vejo em relação à estabilidade, ela é mais favorável ao Diniz. Em caso de derrota, estou pensando do impacto em caso de derrota. Tá. Porque o Corinthians é hoje um ambiente muito tumultuado politicamente. E a gente sabe que o presidente, Osmar Stabile, que é um cara apaixonado pelo Corinthians, mas que não tem esse perfil do pulso firme, né? Não é muito do perfil do Osmar. E ele vem sofrendo muita pressão de conselheiros para tomar conta do futebol, para tirar o Fabinho, por exemplo. E em caso de derrota, acho que o Dorival, dependendo de como for, se caísse para o Cruzeiro, eu tinha certeza. Dependendo de como perder uma eventual final para o Vasco, a estabilidade do Dorival corre risco. Você acha que o Diniz ele é mais estável do que o Dorival? Eu acho que politicamente o Vasco é mais... O Pedrinho adora o Diniz. E o Pedrinho tem mais controle da situação. Eu acho que o Osmar Stabile hoje é mais suscetível a pressões políticas e por isso o emprego do Fabinho tá em risco, né? Sim. Porque tem conselheiros influentes há muito tempo no Corinthians, desde os tempos do Dualib para cá, que estão pressionando o Osmar Stabile para que eles assumam o futebol, porque o Corinthians não tem diretor de futebol. Desde que o Rubão saiu, não tem mais diretor estatutário. Há uma pressão para que eles assumam o futebol e o Fabinho estaria fora. Então acho que em caso de tropeço, o Dorival pode balançar nesse sentido. O Pedrinho é muito fechado com o Diniz. E o Pedrinho é quem manda no Vasco, né? Então acho que nesse sentido, o impacto de uma derrota pode balançar mais o Dorival do que o técnico. Mas aí a diretoria do Corinthians também tem de trabalhar para encontrar uma nova comissão técnica, inclusive um novo gerente de futebol, o que é algo muito difícil quando a política também está conturbada, João. E nunca é demais lembrar que ano que vem é ano de eleição presidencial no Corinthians. E o técnico dos sonhos de todos eles não está mais disponível, foi anunciado hoje pelo Cruzeiro. Esse balança é o único unânime no Parque São Jorge. Conversando com algumas pessoas que trabalham no dia a dia do CT, o Fabinho é unanimidade. As pessoas elogiam muito o trabalho dele. No CT, né? No CT. Porque são mundos diferentes. O Parque São Jorge é um mundo, o CT Joaquim Grava é outro. Eles não se misturam, poucas pessoas transitam entre os dois. E o Fabinho, nesse universo do futebol, nesse universo do
CT, ele é muito elogiado. Eu ouvi de uma pessoa essa semana que, assim, seria um problema perder um Fabinho pro ano que vem, principalmente em caso de, se o Corinthians for campeão, de uma classificação para Libertadores. Se for campeão, tem Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então, é um ano que já começa a milhão. E você tem que estruturar um departamento nessa liderança, o Fabinho já tocando o planejamento, tudo isso começa muito mais turbulento sem ele. Marcela, corroborando o que, né, o João está pontuando aqui, eu conheço a índole, o caráter do Fabinho. Nós jogamos junto no Japão em 2002 e eu sei o quanto esse cara falava que queria estar dentro do futebol, do sistema do futebol, e ele se preparou, se qualificou e se capacitou para isso. Então o sucesso incomoda. A quem interessa tirar um cara agora, independente se vai ser esse presidente ou outro, a quem interessa tirar? É ano de eleição, vão ter as contratações, você contrata com interesse pessoal ou interesse da instituição, igual o Flamengo. O Flamengo, ele fez business plan, cronograma financeiro, certo? Ele foi no mercado e quando sai o Gerson, ele vai e traz o Jorginho. Ele vai e busca o Saúl. Jogadores a nível de seleção, seja do seu país ou a própria brasileira, né? Mas ali, ó, a altura. E o Fabinho, ele tem um respeito não só dos jogadores, né? Dentro do Parque São Jorge, uma certa parte tem também. E a outra que resiste é a outra que quer estar no poder para tomar o lugar e para chegar e falar assim, agora podemos sentar na mesa? Então, às vezes, muitas pessoas não falam. Eu não tenho nenhum interesse em ser presidente ou dirigente, nem nada. Convivo agora ali mais de perto e sei, pelos meandros, o que realmente se fala. E só para pontuar em relação do que você falou, que era o desejo de todo corintiano, que o treinador foi agora pro Cruzeiro, o momento que o Corinthians mais precisou, ele recebeu um não. Ele cuspiu no prato onde comeu, que o Corinthians o levou para a seleção brasileira. E aí, nesse momento, poderia estar articulando pelos bastidores, mas não era unanimidade pro Tite voltar pro Corinthians não, hein? Não era unanimidade. Não. Bom, olha, é uma informação do Marcelinho também em relação ao Tite. O Tite, que é o novo treinador do Cruzeiro, foi anunciado hoje, inclusive já deu entrevistas, já esteve na Toca da Raposa. E daqui a pouco nós vamos colocar as prováveis escalações, tanto de Vasco quanto de Corinthians. Mas eu quero jogar aí pro estúdio, Mota e também André Kfouri, essa discussão sobre o campeão da Copa do Brasil. Esquece o que aconteceu no restante da temporada e vai curtir, além do título, uma temporada 2026 diferente? Vamos lá, começa aí, André, que daí quando eu for devolver para lá eu já emendo uma pergunta para o Marcelinho Carioca. Boa noite a todos, bom trabalho aí na Neoquímica Arena. Eu acho que é um encerramento de temporada para o campeão muito melhor do que se poderia imaginar no início do ano, embora as Copas sejam terrenos férteis para equipes que não têm condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, não têm condições também de, óbvio, por uma questão de ou não participarem ou não terem nível para isso, como aconteceu com o Corinthians, de sonhar com o título da Copa Libertadores. A Copa do Brasil, ela é um caminho viável para times que não encontrariam o sucesso ao longo da temporada em outras competições. É evidente que muda o calendário para o ano seguinte, o campeão da Copa do Brasil vai jogar a Copa Libertadores. Ontem eu disse aqui que o nível atual da Libertadores, que é essencialmente determinado pelas duas melhores equipes do continente, ambas são brasileiras, o Flamengo e o Palmeiras, é um nível muito alto para a capacidade do time de futebol do Corinthians e do time de futebol do Vasco. Hoje, eu acho que é pouco provável que qualquer um que seja o campeão tenha um time muito melhor do que tem hoje, mas você precisa se recuperar. O Vasco vem há muitos e muitos anos fazendo calendários que essencialmente são de luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com exceção de algumas temporadas. O Corinthians vem alcançando no Brasileirão classificações que não são compatíveis com a sua história, com a sua tradição, com o tamanho da sua torcida, com os objetivos que sempre fizeram parte, né, das temporadas do clube. O Corinthians vive uma época, do ponto de vista organizacional, administrativo, tenebrosa. E o time de futebol, por algum motivo que só o jogo de futebol pode explicar, pode terminar a temporada com 2 troféus, um do Campeonato Estadual e um da Copa do Brasil. Então, eu acho que é um encerramento de temporada para o campeão de absoluta alegria,
para a torcida que tem essa vontade reprimida de ganhar um título importante, de um lado ou de outro, mais da torcida do Vasco, pelo tempo que ela está passando sem ganhar uma competição desse nível, do que para a torcida do Corinthians, mas o corintiano também está saudoso de uma conquista importante. E uma mudança de calendário que é absolutamente relevante com a Copa Libertadores, mas o fato de ser campeão da Copa do Brasil não significa automaticamente que essa equipe terá condições de fazer uma Libertadores de alto nível, com ambição, com objetivos, etc. Então, ambos precisam melhorar muito. E os seus times de futebol, que hoje são retratos dos clubes como eles estão já há algum tempo, também devem melhorar para que tanto o Vasco quanto o Corinthians possam ter anos no futuro mais parecidos, né? Mais compatíveis com o que o torcedor deseja e espera. E a minha pergunta para o Marcelinho vai muito na linha, Marcelinho, do que disse o André, nesse sentido de importância do título para as duas equipes. Estamos falando de duas equipes gigantes. O Corinthians não ganhava um título há muito tempo, ganhou o Paulista, mas a Copa do Brasil, obviamente, tem um outro nível, um outro peso, não só de valor como título, como financeiro. E o Vasco tem uma das histórias, para mim, mais bonitas do futebol brasileiro, mas a nova geração de torcedor não faz, talvez, ideia, a não ser que alguém conte, o tamanho desse clube. E aí eu quero pegar esse contexto na vida de um jogador. Você já decidiu vários títulos. Para um jogador, você entra... A questão não é nem favorito ou azarão, não é sobre isso entre os dois times. É sobre o peso do título numa história de uma equipe como o Vasco e como o Corinthians hoje, que vivem momentos delicados. Muda para o jogador, assim, a final já tem uma pressão única. O fato, por exemplo, de um jogador do Vasco saber do tamanho disso para uma torcida que está precisando e, ao mesmo tempo, do lado do Corinthians, esse momento político que precisa também ter uma resposta, muda para o jogador, a pressão aumenta ou não? Para o jogador, final é final e isso fica um pouco de lado. Porque para a torcida muda, Marcelinho. Muda também para o jogador também. A cabeça dele, ele sabe que é um outro campeonato os dois jogos. Né? Ele vai falar, eu vou treinar mais, eu vou fazer isso mais específico. Não. É o momento mais do emocional, do equilíbrio. Por isso que eu falo nesses dois gestores, o Dorival e o Diniz. Uma preleção antes do jogo, dentro do vestiário, o semblante do atleta quando ele acorda para ele tomar café, você já sabe como é que ele está. E assim, o atleta sabe dessa importância, assim, tanto do Vasco quanto do próprio Corinthians, o que representa uma Copa do Brasil. Primeiro para o clube é 77 milhões para o primeiro colocado e 33 milhões, né, para o vice-campeão. Já ajuda nas finanças. E para o Corinthians, mais ainda, porque deve bastante. Mas uma volta olímpica, uma medalha no peito, o grito de campeão, não tem valor, não tem preço, não estou preocupado com bicho, não vamos discutir agora, não vai falar nada. É aquela gana, a vontade de falar assim, cara, eu ganhei isso aqui, eu já vou estar na Libertadores, mas meu nome vai estar cravado na história. E você foi campeão pelo Vasco também, né, Marcelo? Fui em 2013. Você jogou muita bola pelo Vasco, cara. Eu fui até para a seleção convocado. Bonitos, né? Foi um momento onde eu fui tratado com respeito e honraria, mas eu até te falo, ó, por isso que em determinados momentos, seja um dirigente ou um treinador, faz muita diferença. Por quê? O Eurico, eu fico arrepiado de lembrar, não é brincadeira. O Eurico chegou num dia, ele entrou no campo do nada e chegou pro Lopes e falou assim, eu quero dar uma palavra. Eu falei, cara, o que o Eurico vai falar, meu Deus? Aí olhando pro Pet, para todo mundo. Aí o Eurico chegou e falou assim, quem é o vice-presidente da República? Ninguém sabia, ele falou, não preciso falar mais nada. O que vale é o primeiro. Assim, uma analogia que ele fez. Sim. Lógico, com todo respeito, a gente sabe o que representa. Claro. Porque o Vasco sempre foi chamado assim. E ele quebrou aquilo ali no treinamento, no treino tático. E no vestiário ele entrou e foi falando no ouvido de cada jogador. Sim. Cara, nós demos Jack Chan, Bruce Lee, Muchaco, voadora, rabo de arraia. Porque muda. O Vanderlei tem muito disso. O Diniz tem isso, uma semelhança. Mas você vê, o Dorival é o cara da reconstrução, o cara apaziguador,
e macaco velho. Então a briga é pesada. E um cara que conhece muito de Copa do Brasil. É impressionante como Demais. O Dorival, ele cresce na Copa do Brasil. Mas é claro, assim, são 2 partidas. O jogo aqui na Neoquímica Arena, que deve fazer a diferença para o Corinthians, o seu torcedor. A mesma coisa no Maracanã. O torcedor também deve fazer a diferença para o Vasco, jogando no Maracanã. Mas tem uma coisa, 2 torcedores que estão com muita fome. Porque é diferente, né? Quando o torcedor faz muito tempo que não comemora. Claro, tem o campeonato estadual, os últimos campeonatos do Vasco também foram campeonatos estaduais, mas o tamanho de uma Copa do Brasil é muito diferente, Marcelinho. Demais, demais. E assim, você poder ser campeão, cara, às vezes a pessoa não tem ideia e noção. Que vão passar os anos, o pessoal vai lembrar e dependendo do que você fizer em campo, o cara for frio, for calculista, equilibrado emocionalmente, você tira a onda. Então isso você vai saber isso bem depois. A gente sabe que os 2 clubes precisam, mas um título não tem preço, não. O Marcelinho era daqueles, quando você acordava de manhã num dia de final, você já sabia, meu dia é hoje, ou opa, não estou muito bem? Era mais ou menos isso? Marcela, você citou um ponto, que nós tínhamos o Bernardo, e o Zé Lê sabe muito bem, né? Não está ali com o André nem com o Mota, mas na hora do café, o Bernardo acordou, umas 9 e pouca, e começou a bater na porta de Capão, falando, acorda campeão, acorda, acorda, acorda. Nós já ficamos a milhão já no corredor, a 1000 por hora. Eu falei, pô, ganhamos aí, ó. Então você ganha no extracampo. Sim. Olha, eu quero falar de campo e bola também, João. Vou colocar o provável Corinthians e também um provável Vasco para falarmos um pouquinho das 2 equipes. As equipes que o Dorival deve colocar em campo amanhã e também o Diniz. Começando com o Corinthians, então. O Corinthians deve entrar em campo com o Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. Aí o Ranielli ou o Martínez, acho que mais para Ranielli, né? Carquilho, Maicon, Bidu, o Bidon ou o Garro, Yuri Alberto e Memphis. Yuri Alberto e Memphis que não treinaram hoje, mas eles foram poupados e para amanhã não é nenhuma dúvida para a partida. Já o Vasco deve entrar com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, o Robert Renan e o Pumita Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Coutinho, Andrés Gomes e na frente a joia do Vasco, o Ryan. Esse deve ser o time do Diniz para amanhã. Quem tem o melhor elenco? Marcela, eu acho que o time do Corinthians, muito se falou com base no que o time pouco entregou no Brasileiro, 13ª colocação. Eu acho que essa é a diferença do Corinthians. Qual é o Corinthians de 2025? É o time do Campeonato Paulista? É o time da Copa do Brasil? Ou é o time do Brasileiro, 13º colocado? É o time que escolhe a Copa do Brasil. É o time que escolhe a Copa do Brasil. Talvez escolheu contra o Cruzeiro, o jogo do Mineirão, 2 tempos excelentes. O jogo daqui, da volta, primeiro tempo do Cruzeiro, depois o Corinthians melhorou bastante. Mas eu acho que no elenco, o Corinthians tem peças que não são tão valorizadas. O Carrijo reapareceu nesse segundo semestre, fundamental no Mineirão. O Martínez, quando está com a cabeça boa, quando está centrado no jogo, é um cão de guarda que poucos times têm. De repente o Dorival acha um Dieguinho no time do Corinthians. Sim. E o nome do Ryan não tem como, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje. Pois é, e o Vasco, claro, vai ganhar muito dinheiro ainda com o Ryan, pode ter certeza, porque é um jogador que deve brilhar na Europa. Quem tem o melhor elenco? Marcelinho, já começa assim, né? Não começo não, porque a gente já está na metade do programa. Mas eu vou muito em cima, e o João, ele foi muito cirúrgico num ponto importante. Ganhei a meia-noite. O João foi muito cirúrgico do Marcelinho Carioca. Não, olha só, todo time, e eu vou te falar uma coisa, você vai jogar contra. Quem tá no meio de campo? É o fulano de tal. O fulano de tal, a pegada dele é violenta, cada enxadada é uma minhoca. Se liga. O que é isso? O José Martínez. O Dorival com certeza conversou com ele e falou, amiguinho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você for expulso, deixar seus companheiros com 10, você vai sair do Corinthians. Você vai ser expulso do Corinthians. Então você viu que ele ficou mais comedido. E o seguinte, o nego tem medo de dar uma divididazinha ali. Por quê? Ele tem a alma e o espírito corintiano. Eu creio que devido à sequência que o Garro tá vindo ainda, não tá no nível, ele deve, sei lá, um pensamento meu, porque deu muito certo no Mineirão e talvez o Garro deva entrar no segundo tempo, porque ele achou uma formação. E o Carrilho, experiente, pisa na bola, antevê a jogada, olha tudo, o grande maestro. E assim, e quando você fala do Ryan, Ryan, Ryan,
o tamanho da criança. Gigante, Canhoto. forte, veloz, canhoto, bom de bola. O Vasco acertou na testa da moça. Chama o jogo, personalidade. É, O jogo e um time sempre bom. dele. E o Verratti, um baita de um centroavante que faz a base, o apoio e cruzou na área. É complicado, então tá difícil de pontuar. Se for no cara a cara, hein, Zupa? Eu tenho a impressão que o Corinthians tem um time um pouco melhor, mas a diferença não é grande. E o time do Vasco, até pela maneira que o Diniz trabalha, quando esse time está com a confiança, com a coragem, que é o que ele tanto fala em alta, os jogadores sobem de rendimento. O jogador que é ruim vira médio, o que é médio vira bom, o que é bom parece que é craque, porque o Diniz consegue trabalhar. A questão é que ele não consegue trabalhar isso ou não tem conseguido no Vasco o tempo todo, mas acho que para essa final não tem por que os jogadores não estarem com confiança no alto. Eu acho que a diferença que existe no elenco é que o Corinthians, no meu entendimento, tem mais jogadores aptos a decidir. É um Garro, Memphis e Yuri, né? A gente tem o Coutinho no Vasco, mas o Coutinho é um jogador que também oscila um pouquinho. Do outro lado tem o Ryan, que para mim, de todos os envolvidos na final, é o jogador em melhor momento. Acho que o melhor jogador da final, no momento, é o Ryan. O Corinthians, para mim, tem um time um pouco melhor, mas não é isso que vai decidir essa final, não. Você acha que o Garro vai de titular? Eu acho que vai de titular, pelo que foi o segundo tempo. Mas com o Bidon também, né? Com o Bidon também. Eu acho que pode sobrar para o Carrilho ou para o Martins. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí. Agora quero te deixar atualizado aí com os jogos que estão acontecendo, que aconteceram. Barcelona aí na Copa do Rei venceu o Guadalajara 2-0. Chelsea pela Copa Inglesa venceu Cardiff City 3-1. E aí pela Copa do Rei, Real Sociedade 2-1 Eldense. Pela Copa do Rei, Valência 2-0 no Sport Gijón. Pela Copa da Bolívia, Blooming 1 e Bolívar 1. Os principais jogos, né? Tá aqui como os jogos mais populares aí de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, deixa eu trazer aqui as ofertas e produtos aí que estão em promoção no dia de hoje. E você que ficou até aqui, dá uma conferida aí nos produtos abaixo do link, aí abaixo do vídeo, no link na descrição. E você adquirindo qualquer produto, você vai ajudar o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, você, sua esposa, envia esse vídeo para ela. Envia esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar, ela comprar qualquer produto aqui pelo nosso canal. Vai estar ajudando demais. Tá ok, pessoal? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.